Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Mas enfim, tá aí o vídeo e... Cara, que absurdo, mano. O senhor Jason Tatum merece muito respeito, mano. Ele merece muito respeito. Então, sobre Jason Tatum, é isso. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês antes da gente entrar no tema principal do episódio, que são os núcleos jovens mais... os melhores núcleos jovens, eu queria só falar bem rápido sobre a questão da lesão do Fred VanVleet, né? Por falar em lesão, a gente teve, né, a notícia nessa semana do VanVleet sendo basicamente retirado da temporada, né? É quase certo que o VanVleet não vai voltar nessa temporada, a menos que ele ative o protocolo Jason Tatum, e aí em 2 meses ele volta. Mas caso não ocorra o efeito Tatum, o VanVleet deve ficar fora da temporada. E, mano, é uma notícia que, assim, talvez o termo devastadora não seja o melhor, talvez seja um exagero, mas é uma notícia, mano, que é um baque pra esse Houston. Porque, apesar de todos os reforços excelentes que o Houston teve nessa off-season, Kevin Durant, Finney-Smith, Capela e outros, se teve um setor onde Houston não se reforçou tanto, foi o setor de armação. O Houston tem um frontcourt de altíssimo nível, um dos melhores frontcourts da liga. Tem um garrafão com ótimas opções, Sengun, Adams e Capela é uma rotação de garrafão das melhores também da NBA. Só que na armação, no setor de guards, Houston não tem tantas opções. Houston tem VanVleet, que não joga essa temporada, provavelmente. Amen Thompson, que como playmaker tem muito a evoluir ainda, e ele também não arremessa, então ele não é um cara pra armar o jogo, pelo menos não ainda. Rich Shepard, que é um menino que quase não jogou temporada passada, é basicamente um calouro ainda. E o Aaron Holiday, que é um cara ali pra jogar seus 15 minutos, mas não dá pra você usar o Aaron Holiday como titular, ainda mais num time contender como vai ser o Houston. Então, o setor de guards é o setor mais defasado desse time do Houston. E aí, logo nesse setor, o time teve essa perda gigante do VanVleet, que era disparado o melhor armador desse time. Era o melhor ball handler, o melhor passador, o único dos guards de Houston capaz de criar seu próprio arremesso, pelo menos o Rich Shepard tem potencial para isso, ele tem essa característica. Mas ele quase não jogou temporada passada, então é uma incógnita o Rich Shepard ainda. Então, perder um cara desse nesse setor, cara, é um baque muito grande. E aí, né, muito tem sido discutido desde o anúncio da lesão do VanVleet, tem sido muito discutido sobre o que Houston vai fazer, né? Se vai usar o Amen Thompson como armador, se vai usar o Rich Shepard como titular, se vai usar o Aaron Holiday como titular, né? Houston, por questões de cap, não pode pegar um agente livre, não pode. Por exemplo, eu lembro que eu falei quando saiu a notícia do VanVleet que era um cenário perfeito pro Russell Westbrook voltar pra Houston, pra jogar com Kevin Durant, meter um last dance com o Durant, seria lindo. Só que depois, olhando pro cap de Houston, não dá pro Houston pegar o Russell Westbrook, a menos que dispense ou troque algum jogador que já tá no elenco. Então, Houston tá numa situação meio difícil pra armação. Só que aí, eu, nesse domingo, trago aqui uma saída. Rapaz, trago aqui uma saída pro Houston. Eu queria compartilhar com vocês essa possibilidade pra saber o que vocês acham. Pra saber se é loucura da minha parte ou se pode realmente ser uma salvação. Qual que é a opção pra mim aqui? Uma opção válida. Seria uma troca, tá? Uma troca envolvendo Tari Eason e Keon Ellis do Sacramento Kings. A movimentação, o negócio seria Houston enviar Tari Eason a uma trade exception de 2,3 milhões que o time tem e receber Keon Ellis, uma segunda rodada de 2026, que o Kings tem, essa segunda rodada originalmente de Charlotte, e uma trade exception que o Kings tem de 5,7 milhões. Esse seria o negócio, tá? As trade exceptions, elas viriam para viabilizar na questão financeira a troca. E é uma troca que eu acho boa para Houston, porque além de trazer um armador que é um excelente defensor e que na última temporada arremessou para mais de 40% para 3, né? Pegando aqui o número exato da eficiência do Keon Ellis, deixa eu pegar aqui rapidinho. Cadê, ó? Keon Ellis stats. Ó, temporada passada ele chutou para 43,3%. Na temporada anterior, 23-24,
ele chutou pra 41,7. É um cara que temporada passada jogou 80 jogos, tendo quase 25 minutos de média. Então é um jogador que teve minutagem, é um jogador jovem de apenas 25 anos, que tem características que esse Houston precisa, que é um cara que arremessa pra 3 e é um cara que defende pra cacete, tá? É um puta ladrão de bolas, é um cara que navega muito bem nas screens, é um cara muito bom pra marcar pick and roll. Então Houston pega esse cara, é um cara que chegaria na minha visão pra ser titular, pra ocupar a vaga do VanVleet, e de quebra economiza uma grana, porque é o seguinte, o Tari Eason, ele vai ter que renovar o contrato dele. E eu acredito que menos de 20 milhões o Tari Eason não vai pedir. A pedida do Tari Eason na renovação deve iniciar em 20 milhões por ano. Deve iniciar. E assim, você pode achar que ele não vale 20 milhões, mas olhando pro mercado, cara, esse é mais ou menos o valor do Tari Eason mesmo. Um jogador jovem, que é um wing extremamente versátil, alto, boa envergadura, defende, arremessa, pega muito rebote. Jogadores com essas características, é isso que vale hoje em dia na NBA. Então, Houston, se quiser ficar com o Tari Eason, vai ter que desembolsar essa grana na renovação. E é um cara que é reserva num dos setores mais ricos de talento que Houston tem. O frontcourt de Houston tem muita opção. Durant, Finney-Smith, Jabari, né? Meti um sotaque italiano, Jabari Smith. É um setor que tem muita opção. E Houston já vai ter que desembolsar uns 50 milhões por ano no Durant. Que eu duvido que o Durant renove por menos de 50 milhões. Vão ser 50. Então você gastar 20 milha por ano num reserva, no setor mais rico de talento da equipe, enquanto você tá precisando de um armador urgentemente, eu acho que é um desperdício por parte de Houston. Eu acho que é um desperdício. Eu acho que é muito mais válido você pegar um Keon Ellis e abrir mão desses 20 milhões por ano no Tari Eason do que manter o Tari Eason, pagar essas 20 milhas pra manter ele e ter que usar um Aaron Holiday de titular. Ter que apostar num Rich Shepard novato como titular. Num ano onde Houston tem que brigar por título, tá ligado? Então, essa é uma troca, na minha opinião, que ajudaria demais Houston. Demais. E aí você vai me questionar, pô, Luiz, mas eu abri aqui o Spot Track do Keon Ellis e eu tô vendo que ele vai ter que renovar o contrato também, Luiz. Você tá falando de economizar dinheiro com o Tari Eason, mas vai ter que gastar no Keon Ellis. Sim, mas o gastar do Keon Ellis, a gente tá falando de 12, 13 milhões, no máximo. No máximo. Isso aqui, jogando alto, tá? Que eu não duvido nada o Keon Ellis abaixar a pedida dele pra jogar num time contender. Não duvido nada. Então, o Keon Ellis vai custar muito menos e ele vai suprir uma carência latente desse time de Houston, que é opções na armação. E aí você vai falar, pô, Luiz, mas aí vai pegar o Keon Ellis, renovar com ele por, sei lá, 3 anos, 10 milhões de média, sendo que o VanVleet volta na temporada que vem? Não é um desperdício? Não, porque mesmo com o VanVleet voltando, o Houston ainda teria uma rotação de guardas excelente. O Keon Ellis seria um excelente sexto homem pra esse time, vindo do banco, substituindo o VanVleet. E daria mais tranquilidade pro Rich Shepard se desenvolver sem pressão, porque jogar esse moleque como titular aos leões, cara, vai botar uma pressão absurda nesse moleque. E então, assim, eu acho que essa é uma troca muito viável pra Houston. Muito viável. Evita que Houston tenha que improvisar, né? Uma coisa que eu vi muita gente falando é o Houston usar o Finney-Smith como titular e meter uma lineup com o Amon Thompson, Finney-Smith, Kevin Durant, Jabari e Alperen Sengun. Muita altura, muita defesa, mas pouca armação. Você obrigaria o Durant a ser playmaker. E ele consegue ser playmaker. O Durant é um ótimo playmaker. Mas você obrigar o Durant a ser playmaker durante todo o jogo, sei lá, eu prefiro ter o Durant como um finalizador do que como um playmaker. Eu prefiro deixar o Durant tranquilo pra pontuar do que dar essa obrigação pra ele de ficar armando toda hora. É muito importante num time você ter um cara pra carregar a bola, você ter esse playmaker. É só você ver a experiência Phoenix Suns. Phoenix Suns não funcionou sem um armador de origem. E o Devin Booker era um ótimo playmaker, o Durant era um ótimo playmaker, o próprio Bradley Beal era um bom playmaker. Só que eles sentiam falta de um cara de origem. Então, eu acho que o Keon Ellis, ele pode ser esse cara. Ele não é o melhor playmaker do mundo, mas é um cara que carrega bem a bola, é um cara que arremessa, é um cara que defende pra cacete, e é um cara barato, barato. Mesmo trazendo o Keon Ellis aí, Houston não fica acima do First April. Financeiramente é saudável pra Houston fazer essa troca. E pra Sacramento é bom também, porque diferente de Houston, o setor com mais opções de Sacramento é o setor de guards. Eles têm DeRozan, eles têm Lavine, eles têm Devin Carter, eles têm Keon Ellis, eles têm Dennis Schroeder. Eles tiram o Keon Ellis e reforçam
o seu setor com menos talento, que é o setor de alas. O único ala confiável que Sacramento tem é o Keegan Murray, que vem de um ano ruim. Então você abre mão de um Keon Ellis, traz um Tari Eason e monta um frontcourt com muita defesa, com tamanho, com versatilidade. Pô, Tari Eason e Keegan Murray é um excelente frontcourt. Excelente frontcourt, tá ligado? Então, eu, assim, posso estar equivocado, e aí eu deixo pra vocês julgarem. Mas eu acho uma troca que resolveria o problema de Houston. Resolveria o problema de Houston sem deixar o time fudido financeiramente, sem atrapalhar a rotação do time. Eu faria essa troca. Eu faria essa troca sem pensar duas vezes. Você pega a Tari Eason, pega ali a Trade Exception, manda pra Sacramento e pega o Keon Ellis uma segunda rodada. E a Trade Exception vindo também de Sacramento. Trade Exception de 5.7, a de Sacramento, e a do Houston é de 2.3. Eu faria isso. Tá? Mas aí eu deixo pra vocês julgarem. Eu quis trazer essa opção só pra saber a opinião de vocês mesmo. Né, pra saber se eu tô viajando ou não. Comenta aí. E surgiram outras opções, sei lá. Você tem aí uma opção de troca melhor, que não vai deixar Houston fudido na parte financeira, porque é importante lembrar disso. Houston não quer ficar muito acima do first apron. Você tem que pensar nisso. Não quer chegar no second apron. Comenta aí. Eu dei a minha opção. Agora eu quero que vocês deem a opção de vocês. Tá bom?